Você pode acertar tudo no dia, mas se você errar no acidente de trabalho, a conta vai chegar. E os erros no acidente de trabalho, por parte da empresa, acontecem em alguma omissão ou falta da emissão da CAT, não entender direito o que configura um acidente, o que não configura, ignorar a possível estabilidade acidentária do seu funcionário e não documentar todo o processo quando envolve um acidente de trabalho. Muito prazer, meu nome é Rafaela Borges, eu sou advogada trabalhista para empresas há mais de 9 anos e este é um dos vídeos da nossa série 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Fica comigo que hoje eu vou te mostrar alguns erros muito comuns quando nós falamos sobre acidente de trabalho. Segundo a legislação, vou deixar aqui no vídeo para vocês lerem, acidente de trabalho é tido como qualquer evento inesperado que ocorra durante a atividade profissional e que cause uma lesão, ou então uma perturbação funcional, uma perda de capacidade, ou até mesmo uma eventual morte. Então, os tipos mais comuns são os seguintes. O primeiro é o acidente típico, que é no local e no horário de trabalho, que ocorrem, por exemplo, com uma queda, uma colisão, um corte, falha em máquina, falta de uso de equipamento de proteção. Também acontece o famoso acidente de trajeto, que daí é um acidente que não ocorre necessariamente no local de trabalho, mas sim entre a casa do funcionário e o trabalho, ou então vice-versa, que mesmo que tenha ocorrido fora do local da empresa, ainda assim é reconhecido como acidente de trabalho, mas necessariamente precisa ser entre o trâmite da casa e do trabalho. Se o funcionário ele está saindo do trabalho, para na panificadora e da panificadora para sua casa acontece esse acidente, tem uma quebra nesse trajeto de casa e trabalho, então o acidente ele pode não ser reconhecido. Mas se o funcionário diretamente está indo da casa para o trabalho ou vice-versa e acontece algum acidente aí, a legislação ela considera também acidente, que nós chamamos no caso de acidente de trajeto. Também há acidente com substâncias perigosas, que é quando o funcionário está exposto a agentes químicos, explosivos, agentes tóxicos e até mesmo podendo chegar então ao acidente com morte ou então que gere uma invalidez permanente ao funcionário. Quando há um acidente de trabalho, a primeira coisa que a empresa precisa fazer é, além de auxiliar o funcionário, também realizar toda a investigação interna por trás daquele acidente que aconteceu. Então, agir rápido neste contexto vai ser essencial para você. E lembrando que não necessariamente precisa de um afastamento, ainda que não haja um afastamento, que o médico não dê ali um atestado de afastamento e o funcionário não seja afastado pelo INSS, ainda assim pode haver um nexo causal entre o trabalho do funcionário e o acidente ocorrido. Outra coisa importante que muitas empresas se esquecem e não fazem é a emissão da CAT. O que seria a CAT? A CAT é a comunicação do acidente de trabalho e ela é obrigatória por lei, então é obrigação da empresa fazer essa emissão da comunicação de acidente de trabalho. Muitas empresas elas ficam com medo de fazer essa CAT, achando que a formalização da CAT já é confissão de culpa ao acidente de trabalho. E na verdade não é isso. Temos jurisprudências, vou colocar aqui na tela para vocês, que somente a emissão da CAT não significa que a empresa está confessando a sua responsabilidade pelo acidente ocorrido. Isso porque a CAT ela é uma obrigação legal da empresa. Então, ainda que seu funcionário, por exemplo, escorregue e está descendo as escadas muito rapidamente, escorregue nas escadas, acaba caindo, acaba se lesionando, ainda assim a empresa precisa fazer a emissão dessa comunicação de acidente de trabalho. Então, é só porque é uma obrigação legal. Não que essa comunicação ela será a confissão de culpa da empresa. Ela precisa ser emitida até um dia útil após o ocorrido, então é muito importante a empresa cuidar para não fazer essa omissão em atraso. A empresa ela tem essa obrigação legal de fazer a emissão, mas também o médico pode emitir, o próprio trabalhador ou então o sindicato, quando é informado, ele pode fazer essa emissão também. Mas lembrando que a obrigação principal é do empregador. E é muito importante a elaboração correta dessa CAT, porque muitas vezes a CAT ela falta informações, não tem um acidente descrito corretamente, então é importante colocar data, local, horário, todos os dados do acidentado também, função, descrição bem feita e clara do acidente. E mesmo que o acidente ele não gere um afastamento, ainda assim a CAT ela precisa ser elaborada. Lembrando também que após esse acidente, se o trabalhador ele é afastado pelo INSS por mais de 15 dias,
na modalidade de auxílio acidentário, ele tem estabilidade de 1 ano após o seu retorno. E aí você não pode demitir esse funcionário sem justa causa. Isso também acontece e é de direito mesmo quando nós estamos falando sobre contrato temporário ou até contrato de experiência. E ainda que o acidente ocorra no período de cumprimento de aviso prévio, e tem esses requisitos que eu falei de afastamento de mais de 15 dias e esse afastamento ser por conta de acidente e causa de trabalho, ainda assim, ainda que ocorra no cumprimento do aviso prévio, ainda vai ter direito a essa estabilidade. Então, onde as empresas mais erram quando nós estamos falando sobre acidente de trabalho? Primeiro é na não emissão, não comunicação e não elaboração dessa CAT, dessa comunicação de acidente de trabalho. Isso porque a omissão em si, ela pode sim virar uma infração gravíssima por parte da empresa. Também ignorar normas da segurança do trabalho, então não ter os seus laudos em dia, o fornecimento de equipamento de proteção não formalizado, comprovante também de treinamentos aos funcionários, além disso também a prova de que você fiscalizou o uso do equipamento de proteção por parte dos seus funcionários. Então lembre-se, se você pegar algum funcionário seu que não está utilizando de equipamento de proteção, se ele já foi orientado quanto à necessidade de uso de equipamento de proteção, tem a ficha de EPI assinada de que ele pegou esses equipamentos e ele não está fazendo uso desses equipamentos, a empresa ela precisa comprovar que está fiscalizando esse uso, então precisa fazer uma advertência aos funcionários. Muitas empresas erram também em dar baixa, fazer a rescisão sem justa causa de um funcionário que ela nem analisou se eventualmente ele teria direito a uma estabilidade acidentária. Agora, uma dica muito importante para vocês, muito importante isso. É muito importante quando acontece um acidente de trabalho na tua empresa, você fazer uma investigação interna. Como você faz isso? Agora anote tudo isso e coloque em prática quando eventualmente acontecer um acidente dentro da sua empresa. A empresa ela consegue quebrar essa responsabilidade dela por um acidente de trabalho quando ela consegue comprovar que ela não tem culpa no acidente. Nos casos mais comuns é quando nós conseguimos comprovar a culpa exclusiva do funcionário, que ele deu causa a esse acidente por sua culpa, por sua negligência, por sua imperícia, por sua imprudência. E isso precisa ficar muito claro por meio de documentos. Não basta a empresa simplesmente, eu vi que ele foi instruído, tem os treinamentos daquela máquina para ele utilizar e ele fez totalmente diferente do que ele já foi instruído ou advertido e ele deu causa ao acidente. Não adianta a empresa simplesmente falar isso sem não pegar nenhuma prova. Então, tudo que você puder reunir pós-acidentes, seja câmera, segurança, as gravações do dia, é muito importante porque tem muitos backups de câmera que acabam não armazenando posterior a mais de um mês. Então, assim que acontecer um acidente dentro da tua empresa e você sabe que tem câmera de segurança, pega essas gravações, arquive, também pegue depoimento a próprio punho dos seus funcionários que viram o acidente ocorrendo, para você saber realmente como se deu esse acidente. Se foi por alguma culpa da empresa, que, por exemplo, não fez uma manutenção numa máquina que seria necessário, ou se foi por erro do funcionário, que mesmo advertido, não se utilizou do EPI, ou mesmo treinado para utilizar aquela máquina, não fez os procedimentos corretos. Então, lembre-se sempre de fazer essa investigação interna e de documentar tudo, inclusive os depoimentos dos funcionários que presenciaram o acidente, com o nome deles, a data e toda a descrição a próprio punho. Então lembre-se, a próxima vez, se acontecer um acidente na sua empresa, de você tomar essas providências de forma imediata. Mas a ação prática do dia para você hoje é você chegar na sua empresa e verificar algumas documentações. Escolha um setor, geralmente o setor que tem mais riscos para acidente de trabalho, produção, logística, manutenção, e veja se existe PPRA, PCMSO, documentos de segurança do trabalho, se eles estão vigentes, se tem os exames periódicos, se os funcionários eles possuem registro de treinamento, registro de fornecimento de equipamento de proteção. Verifique na sua empresa quem que faz a emissão dessa CAT, você sabe? E se nos últimos 12 meses você já teve algum acidente que você precisou emitir a CAT, e se você fez a investigação interna com a armazenação dos documentos que é necessário. Se a resposta for não para alguma dessas perguntas, você já tem um sinal de alerta na sua frente. Então faça esse revezamento de rotina interna de segurança do trabalho e de emissão de CAT. E também já separe um colaborador que seja o responsável para proceder uma investigação interna, ser orientado de como faz essa investigação interna num eventual acidente de trabalho que possa ocorrer dentro da sua empresa. Mas lembre-se, mesmo que for constatado que o acidente se deu por culpa exclusiva do funcionário,
Ainda assim, a CAT ela precisa ser emitida e ainda assim você precisa prestar atendimento a esse funcionário. O erro que a empresa sempre comete mais é tentar abafar esse caso. O acidente ele pode ser imprescindível, mas a resposta da empresa para este acidente não pode ser. A emissão da CAT, o respeito às estabilidades e a guarda e elaboração e cuidado com esses documentos, tanto de segurança de trabalho como investigação interna, é o que faz a diferença para você numa futura defesa trabalhista. Eu espero que você tenha entendido e esse foi o nosso 16º episódio da nossa série 21 dias para proteger a sua empresa no ano de 2026. Então, me sigam nas redes sociais, Rafaela com 2Ls, Borges.adb. Todos os dias temos vídeos ali interessantes e orientações práticas para você implementar na sua empresa. Continue acompanhando, siga este canal, se inscreva, ative o sininho para você receber informações de quando vamos ter aí novos vídeos. Amanhã teremos mais um vídeo dando continuidade à nossa série de 21 dias e eu espero você lá. Muito obrigada!